bom poder compartilhar com você uma reflexão neste dia e dizer a você que existe uma incongruência na nossa mente. Sabe que existem momentos em nós que nós temos a expectativa de que as grandes batalhas sejam resolvidas com grandes demonstração de poder. Só que a Bíblia, ela sempre vai nos mostrar que Deus trabalha naquilo que para nós é totalmente divergente do nosso entendimento. Já pensou que Deus derrubou um gigante chamado Golias através de um pequeno menino? Já se lembrou que Deus usou o silêncio e um grito para derrubar a muralha de Jericó? E se assim não fosse? Por vezes, a gente põe as grandes batalhas da vida esperando que Deus, ou na expectativa que Deus venha e mostre um grande poder, uma grande voz. Talvez eu e você, nas adversidades da história, temos a expectativa de que Deus se revele poderosamente, como um sinal de fogo, como um sinal de chama, como uma marca extraordinária, visível, reluzente, a ponto que seja inconfundível a manifestação do poder de Deus. Talvez a gente gostaria que Deus viesse e derramasse um poder tão glorioso, tão manifestante, um milagre tão notório que jamais as pessoas poderiam duvidar, ou até mesmo nós poderíamos desacreditar que Deus está naquilo. Mas deixa eu te perguntar, quando Deus usa palavras suaves, quando Deus resolve fazer na divergência da sua expectativa, como você se comporta? Sabe que tem um texto que eu quero ler com você que me chama muita atenção. Me deixa te colocar no plano da história. O texto diz assim, que certa feita, um dos profetas de Deus, fugindo de um decreto de morte, ele se esconde dentro de uma caverna. E sabe o que acontece? Ele tinha visto grandes milagres, poder de Deus sendo derramado, fogo do céu, Deus operando e provocando grandes manifestações, mas repentinamente, uma flecha, uma palavra, uma sentença humana, um medo sobressai, ou cai, ou repousa sobre ele, e ele se esconde. O medo é maior do que todos os sinais que um dia ele tinha visto. E nesse medo, ele se esconde e pede a Deus uma resposta. Mas leia comigo o que diz a palavra do Senhor no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 19. Eu quero ler com você. Naquele dia, Elias estava escondido no Monte Carmelo. E assim diz então a palavra do Senhor, que enquanto ele se escondia, enquanto ele estava ali, guardado, escondido no capítulo de número 19, a palavra do Senhor veio a ele. Versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu o murmúrio, a brisa suave, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me.
O Senhor então lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abemeliorá, para suceder a você como profeta. E deixa dizer a você algo tão importante. A resposta de Deus talvez está nas coisas simples da vida. Talvez você está esperando que Deus faça coisas extraordinárias, como um vento forte, como um grande terremoto, como uma chama de fogo. Mas assim como ele fez a Elias, a voz dele estava na mansidão da vida, na brisa suave, nas coisas simples do existir. Mas veio nelas uma forte voz de direcionamento, de oportunização, de retorno de fé, de convicção do trabalhar de Deus. E, acima de tudo, uma missão de continuidade. Unja, unja, unja. Deixa eu dizer algo a você. Talvez, na multidão das suas adversidades, o que precisa existir não é um grande movimento de Deus. Talvez você ache que Deus só fale com você em grandes movimentos. Talvez Deus está esperando que você apenas se recolha no silêncio de uma brisa, porque certamente nas coisas simples Ele vai te provocar a fazer grandes coisas. Eu espero que Deus fale com você. Eu espero que esta palavra encontre no seu coração um depósito firme e que isto possa provocar você a entrar num novo lugar em Deus e viver um grande propósito para uma nova estação na sua vida. Assim, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus amplie o querer e o manifestar dele sobre você, sua casa e sua família. Se essa palavra falou com você, eu te convido, compartilhe com alguém, envie alguém e que Deus te abençoe.